tema da aula de hoje, então, é o gênero épico, ou gênero narrativo, né, dependendo da classificação que a gente tiver. Para a gente entender o gênero épico, é necessário que a gente tenha em mente algumas das suas características, das suas características fundamentais, certo? A gente vai ter, então, o gênero épico como aquele em que predomina a essência da apresentação, a gente apresenta fatos. E para essa apresentação, fatos ou dados, né? Para essa apresentação, há que se ter um certo distanciamento. Exatamente porque para falar sobre alguma coisa, a gente precisa olhar com isso com um certo distanciamento para ter uma noção, para fazer os recortes que a gente quer fazer e para ter uma noção de todo, né? Nesse processo de apresentar dados, de apresentar fatos a partir de certo distanciamento, tem alguns fenômenos estilísticos que vão aparecer nos textos da épica, né? Primeira coisa, geralmente vai se falar de um passado, exatamente desse distanciamento. Mesmo que eu esteja falando de um passado bastante recente, de algo que esteja acontecendo comigo, nunca é o presente absoluto, né? Porque o presente eu vivencio. Para eu falar de algo, eu preciso de alguma forma já ter vivenciado. Então, o passado seria um dos fenômenos estilísticos recorrentes quando se trata do gênero épico. Também é interessante alguns elementos da forma exterior, né? Se a minha ideia é tratar de uma história curta, apresentar uma história curta com poucos detalhes, eu vou ter, a partir daí, uma estrutura que auxilie nisso, né? E aí eu vou escolher, por exemplo, o conto, para dar conta da história que eu quero falar. Se essa história, né, precisa de mais informações, de mais detalhes, tem mais personagens envolvidos, eu vou precisar de um espaço maior. E aí eu vou escolher uma novela ou um romance, né? Então, isso também é importante. De acordo com aquilo que eu quero apresentar, eu vou escolher uma forma que se adeque. Outra coisa interessante é a questão da grandiloquência, né? Isso vai aparecer de duas formas diferentes. Em textos mais antigos, como uma epopeia, a grandiloquência ela ainda é mais exacerbada, né? Toda vez que eu vou apresentar o nascer do sol, o protagonista acordando, eu vou ter lá o divino Ulisses despertou com a sua força sagrada, né? Eu tenho essa grandiloquência ao extremo. Mas num romance ou num conto, também eu vou ter essa questão de grandiloquência, porque eu tenho que apresentar essa história de maneira que ela seja interessante, né? De maneira que se justifique o fato de eu estar falando da história dessa personagem e não de outro, né? Porque senão não teria o porquê. Então eu vou falar de alguma forma dessa personagem com uma forma maior, com uma eloquência maior, uma grande eloquência mesmo, vou dar uma empompada, digamos assim. Essa também é um dos fenômenos estilísticos da época que a gente precisa pensar. Outra característica seria essa inalterabilidade do narrador, né? Isso sempre em oposição à lírica, por exemplo. Na lírica, quando eu for falar de tristeza, né, eu vivencio a tristeza, né, porque a questão da lírica é essa fusão entre sujeito e objeto. Já na épica, não, é esse distanciamento. Então, se eu falar de tristeza, se eu falar de Deus e se eu falar de amor, eu vou ter uma espécie de inalterabilidade, né? O narrador vai ter uma espécie de inalterabilidade. Ele vai falar de todas as coisas do mesmo modo. É claro que há aí nuances, né? E ele vai fazer uma escolha diferente de palavras para falar disso e, de repente, demonstrar que ele também está sensibilizado com alguma coisa que ele está falando, mas isso vai ser mais tênue, né? De modo geral, ele precisa apresentar os fatos de maneira o mais neutra, entre aspas, possível. Também é interessante, quando a gente pensa em gênero narrativo ou gênero épico, a questão do desenrolar progressivo, né? Porque a gente tem ações que vão se suceder. Mesmo que eu escolha um ponto da narrativa em que muitas ações já tenham acontecido e eu comece a falar delas depois, né? Mesmo que essa ordem cronológica não seja seguida, há um desenrolar progressivo na forma como eu vou apresentando essas ações. Isso é uma característica que está no gênero épico e não necessariamente vai estar no gênero lírico e no dramático. Também é interessante aqui que eu posso escrever um romance em que as unidades não confluam todas para o mesmo fim, como acontece no gênero dramático, né? Eu posso ter capítulos, por exemplo, de divagações. Quem é leitor de Machado de Assis sabe que a gente tem alguns capítulos, inclusive que ele brinca com isso. Olha, cara leitora, se você não quer saber sobre o emplasto que eu criei, pode pular esse capítulo, né? Porque exatamente uma das características do gênero épico é essa anatomia, essa
a autonomia das partes, né? Cada capítulo tem valor em si, né? Então ele pode ser lido sozinho, digamos assim, ele tem um valor completo, né? E ele vai ter um valor dentro desse todo que é a narrativa, seja ela da epopeia, do romance ou do conto, né? Principalmente aqui pensando em epopeia e no romance. E outra característica que é interessante para a gente pensar também é a questão da narrativa e da ação, né? Trata-se de uma sequência de ações que são narradas, né? E aí a gente precisa prestar atenção em alguns elementos da narrativa para a gente poder fazer uma boa análise de narrativa, né? Uma análise literária. Então a gente precisa pensar quem é que são os personagens envolvidos nessa ação, qual a história que é contada, então a gente tem a questão dos personagens, a questão do enredo, né? Em que tempo se desdobra isso, se passa-se um mês, se passa-se um dia, né? Se há um tempo diferente dentro da cabeça do protagonista e o que ele vivencia, que isso é possível também, principalmente no romance moderno. A gente tem uma ação que dura, por exemplo, umas 3, 4 horas e o protagonista pode repassar na cabeça dele toda uma vida, né? Então isso é possível. Como é que aparece o tempo no romance, no conto, na epopeia? Isso também é uma coisa que a gente precisa prestar atenção na questão da análise da narrativa. E a questão do espaço. A mudança de espaço, né? E aí a gente vai perceber que há algumas formas da épica que se propõem mais essas grandes mudanças de espaço, como a epopeia e o romance, né? A grande epopeia que a gente tem como exemplo é a Odisseia, em que a gente tem esse protagonista que se encontra na ilha de Circe, já anos depois de ter findado a guerra para a qual ele partiu, né, para lutar, e esses vários lugares pelos quais ele já passou e pelos quais ele ainda tem que passar para retornar ao lugar de origem dele, que é Ítaca, né, o seu destino, seu lugar de destino, onde está sua família, onde está as suas posses, e aí vai, né. Então, a questão do espaço também é uma coisa importante, mas na epopeia e no romance a gente vai ter uma possibilidade maior desse deslocamento espacial do que num conto, né. Por isso que uma das características, como a gente viu, é essa questão de que deve haver uma relação entre aquilo que eu quero contar e como eu vou contar, né? Se eu vou contar uma história mais sucinta, eu vou escolher o conto. Se eu vou contar uma história com mais detalhes, em que haja mais diferença de espaço, mudança de espaço, eu vou escolher um romance ou uma epopeia. Então, para analisar uma narrativa, seja ela uma epopeia, um romance, uma novela, um conto, eu preciso então olhar para o protagonista, o personagem principal e os demais personagens que estão ali influenciando nas ações, quais são as principais ações, como é que elas se organizam no enredo, como aparece o tempo, como aparece o espaço e quem que apresenta essa história para a gente, né? Porque dependendo do narrador, a gente vai ter toda uma diferença para a interpretação. Uma das grandes obras abertas que a gente tem na literatura brasileira é Dom Casmurro. E o grande motivo dessa obra continuar aberta, a gente ter ali a possibilidade ou não da traição da Capitu, é exatamente o fato de a gente ter um narrador ciumento falando, né? Então, para esse narrador ciumento, a traição é certa. Mas a gente pode confiar no narrador ciumento, né, em que a sua própria visão fica ali turvada pelo ciúme? Então, essas são coisas que a gente precisa observar quando a gente está analisando uma narrativa. As principais formas narrativas que nós temos, né, as principais espécies do gênero épico, então, seriam a epopeia, o romance, a novela e o conto. Como exemplo de epopeia, a gente teria a Odisseia, então que a gente teria esse retorno, essa tentativa de retorno do Ulisses para sua casa depois que ele passa pela Guerra de Troia, que ele ajuda os companheiros a vencer a Guerra de Troia e que ele é impedido pelos deuses para voltar à sua terra e ele fica 20 anos longe de casa, né? É interessante a gente pensar numa epopeia como a Odisseia, o papel dos deuses, quem ajuda esse protagonista e quem não ajuda. Até porque os deuses ali têm uma característica bastante humana, né, de tomar partido das coisas, né? Então, na epopeia da Odisseia, a gente tem então essa ira de Poseidon contra Odisseu ou Ulisses, né, que ele até vai deixar que o Ulisses retorne para Ítaca, para a casa dele, mas ele quer que ele pereça muito antes disso. E esses deuses que vão ajudando, né, principalmente Atena, que vai ajudando o filho, vai ajudando o Odisseu, para que ele consiga passar por todos esses percalços pelos quais ele tem que passar, porque o outro Deus quer. Então aqui, quando a gente vai olhar para uma epopeia, como eu disse, a gente precisa olhar então para essa questão cultural, o papel dos deuses, a questão da forma, porque a epopeia é um poema em versos, e não é um poema que é para ser lido, é um poema que é para ser cantado, né?
Isso era uma atividade cultural, episódios eram cantados em festividades, né? Não era toda a epopeia que ia ser cantada no mesmo festival, mas a gente ia ter então esses episódios diferentes. E esse gênero de uma tradição oral, né? Tanto que Homero é uma questão não resolvida para a nossa civilização. Não se sabe. Sabe-se que existia um Homero, atribui-se esses poemas a ele, mas não sabe-se exatamente se o todo da Odisseia e o todo da Ilíada seriam exatamente obra dele, né? Ou se teria colaborações de outros aedos que também cantavam essas aventuras, a ira de Aquiles, no caso, e a tentativa de retorno do Odisseu para sua casa. Como exemplo de romance, a gente teria Os Sofrimentos do Jovem Werther, que é uma narrativa do século XVIII, do momento do pré-romantismo, de um movimento que se chama Sturm und Drang, né, tempestade e ímpeto, então que inaugura, digamos assim, essa estética romântica, né, num período pré-romântico, ainda no século anterior, mas inaugura essa estética romântica exatamente por esse derrame lírico, desse derrame de sentimentos, esse protagonista que é totalmente guiado pelas suas emoções, né? Mas isso não, esse que é um romance epistolar, né, que vai ser apresentado por cartas, não necessariamente ele vai ser enfadonho ou desagradável para quem não se diz romântico hoje, no sentido de alguém que gosta de cultuar os sentimentos, porque ele é um romance também que pode ser considerado um romance filosófico, né? Vai falar sobre temas. Esse protagonista, nas cartas que ele escreve para o Guilherme e para a Carlota, que são os dois destinatários dele, ele vai falar sobre temas que circundam a sua vida, de maneira filosofar mesmo sobre esses temas, o que torna essa leitura bastante rica, né? Mas o interessante aqui é nessa comparação entre epopeia, que seria esse primeiro gênero, né, a primeira espécie do gênero épico, e o romance. O romance, se a epopeia deveria estar escrita em versos, ser cantada, apresentar um herói, né, todas essas questões, no romance a gente vai ter uma liberdade formal muito grande, né? Tanto que a gente vai ter uma das características do romance seria o fato dele parodiar outros gêneros. No caso do Werther, dos Sofrimentos do Jovem Werther, do Goethe, a gente vai ter então esse romance que parodia uma troca epistolar, né? Mas a gente percebe ali que há a presença de um editor que está organizando esses dados, essas informações que não estão nas cartas que o Werther escreveu para o Guilherme ou para a Carlota, né? Então, isso é bem interessante, essa liberdade formal é uma das características desse gênero acanônico, que é o romance, que vai ser bastante discutido no texto Epos e Romance do Mikhail Bakhtin. Outra espécie do gênero épico que nos interessa seria a novela. A novela seria uma espécie de narrativa mais curta, com menos personagens, né, com um enredo um pouco menos complexo que o do romance. Um exemplo de novela seria A Metamorfose, do Franz Kafka. E nessa narrativa a gente tem então uma questão bastante interessante para a gente pensar as relações de literatura e sociedade, porque a gente tem já o grande acontecimento da narrativa acontece já no primeiro período que abre a novela, que é quando um dia o Gregor Samsa acorda de sonos intranquilos, ele se vê transformado num monstruoso inseto. E a partir daí, a gente imagina um monte de coisas que poderia passar na cabeça desse Gregor Samsa, mas a gente percebe que a grande preocupação dele é o atraso para o trabalho, é o fato dele chegar atrasado ou não conseguir ir trabalhar, né? E o fato dele ter que sustentar a família dele. Então, a grande questão que a gente se coloca aqui, e a narrativa, né, a narrativa de uma forma geral vai ter esse papel, é da gente questionar algumas coisas que para nós são cotidianas, né? O trabalho é importante, todo mundo sabe que o trabalho é importante, mas o trabalho é a única coisa que faz da gente um ser humano, né? E nessa novela a gente consegue pensar sobre isso, numa narrativa em que tem um narrador, né? A gente tem poucos personagens, não há muita mudança de espaço, né? Porque o Gregor Samsa acorda no quarto dele, por ali ele fica, não sai do terreno do apartamento. Então, uma novela, né? A gente tem uma história com uma complexidade de enredo menor, no sentido de menos movimentos de espaço e de tempo, mas nem por isso menos importante enquanto temática, enquanto desenvolvimento da narrativa mesmo. Por fim, a gente poderia falar do conto, né? Um exemplo de conto que a gente teria seria o conto A Casa Tomada, do Julio Cortázar, esse argentino. É interessante a gente pensar a escolha, né, pensar esse conto como exemplo,
porque o Julio Cortázar faz parte de um movimento da América Latina que se chama o Boom Latino-Americano, que vai falar de um realismo formal, de uma nova forma de ver a realidade, né? E o conto tem essa característica de trazer uma história com poucos personagens, então uma maneira geralmente mais diminuta que a novela, poucos personagens e uma temática ou um enredo mais conciso, digamos assim, né? Tem que haver um grande problema ali e toda a narrativa deve centrar ao redor disso, né? No caso da Casa Tomada, é o fato desses protagonistas, desse casal de irmãos, né, que vão tendo a sua casa tomada passo a passo, por uma razão que não se sabe exatamente qual, certo? Então, o que a gente precisaria saber sobre o gênero épico seria mais ou menos isso, a gente conseguir exemplificar as principais espécies da épica, ver algumas das suas características principais, e o resto é a gente continuar estudando mais, buscando mais material sobre isso. Eu espero que essa aula tenha sido proveitosa, bons estudos!